Fala, seus mal diagramados, a história da República Brasileira é inseparável da tutela militar. Desde 1889, quando um marechal depôs o imperador e proclamou a República, o país é assediado pelo espectro do golpismo militar, quase que uma espécie de encosto secular em nossa história. A cada crise institucional, os militares surgem como supostos árbitros da ordem, impondo seu projeto de nação e relegando a democracia a um segundo plano. Entre golpes, ditaduras, pactos de conciliação e anistias, consolidou-se uma cultura política marcada pela impunidade e pela repetição de práticas autoritárias. Para eles, o povo é um entrave e a democracia uma doença. A proclamação da República em 1889 não foi resultado de uma revolução popular, mas de um golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca. Ao longo do século XX, as Forças Armadas reiteradamente se apresentaram como poder antipolítico, moderador e armado. Estiveram nas articulações da Revolução de 1930, sustentaram o Estado Novo. Após derrubarem o próprio Estado Novo, foram para a presidência com o general Dutra. Garantiram a posse de Juscelino Kubitschek em 1955, mas também tentaram 2 golpes contra ele. E menos de uma década depois, tomaram o poder em 1964. A ideia de que os militares são guardiões da ordem nacional se cristalizou em doutrinas internas que viam inimigos internos, comunistas, trabalhadores organizados, movimentos sociais, como ameaças permanentes à pátria. Essa mentalidade justificou a tortura, a censura e as execuções sumárias no regime instaurado após 64. Veja bem, a tortura se tornou algo tão importante para o regime que tivemos até intercâmbio entre torturadores. O general francês Paul Alsarice, conhecido por sua atuação durante a Guerra da Argélia, teve um papel controverso ao defender e praticar métodos de tortura, os quais mais tarde influenciaram regimes autoritários, incluindo o próprio Brasil. Aqui, a tortura foi amplamente utilizada como ferramenta de repressão, especialmente em centros de detenção como o DOI-CODE, e envolveu práticas semelhantes às descritas por Alsarice, como sessões de choques elétricos, afogamento simulado e espancamentos. O livro A Tortura como Arma de Guerra demonstra como a influência direta de técnicas de tortura francesas no aparato repressivo brasileiro reforçou o ciclo de violência, repressão e medo que marcou o período da ditadura militar no nosso país. Mesmo com a redemocratização nos anos 80, a Constituição de 1988 manteve resquícios dessa tutela ao consagrar no artigo 142 a função das Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem. Esse dispositivo, muitas vezes invocado de forma distorcida por setores militares e bolsonaristas, perpetua o fantasma de uma democracia limitada, sempre sujeita à intervenção dos quartéis. Forças Armadas profissionais nos últimos 300 anos seriam ferramentas de segurança nacional contra os inimigos externos, mas na falta disso, o Exército Brasileiro tem seu foco na repressão interna, na regulação opressiva do povo e na defesa de uma visão do brasileiro como uma eterna criança que merece uma surra de vez em quando para entrar nos trilhos. E claro, na manutenção das mamatas para a família militar. Por isso esse temor irracional diante dos militares, vistos como os guardiões supremos do nosso país perante a irresponsabilidade do povo, como pode ser visto nessa fala de João Figueiredo, avô do golpista Paulo Figueiredo. Tenho a impressão que nós vamos ter que sofrer muito e vai haver sangue nesse país. Vai haver luta fratricida, vai haver guerra civil. Senão o comunismo não apoia. Mas a anistia não é algo novo na nossa política. Em 56, JK concedeu anistia a militares envolvidos em movimentos golpistas contra sua posse. A decisão buscava estabilizar o seu governo, mas sinalizava uma lógica que se repetiria. Ao invés de punir os que atentaram contra a democracia, preferiu-se o perdão em nome da conciliação.
Essa escolha reforçou a percepção de que os militares sempre poderiam agir contra a ordem constitucional sem consequências. Ao mesmo tempo, moldou uma tradição em que a anistia se tornava sinônimo de esquecimento e impunidade. Em 79, sob o governo João Figueiredo, a lei da anistia institucionalizou esse padrão. Fruto de disputas intensas, a proposta dos comitês brasileiros pela anistia previa excluir torturadores de seus benefícios. Porém, prevaleceu o projeto militar, que estabeleceu uma anistia recíproca. Tanto opositores da ditadura quanto agentes do regime acusados de tortura e assassinatos foram beneficiados. No que deu isso? No mínimo tivemos Brilhante Ustra virando ídolo pop dos piores, entre os piores para os brasileirinhos. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O resultado, claro, foi devastador para a justiça de transição brasileira. Torturadores puderam se recolher silenciosamente, preservando privilégios. A memória dos perseguidos e mortos foi relegada ao esquecimento enquanto setores da direita se reorganizaram. Não pensem que a direita atual é apenas fruto das redes sociais. Caiado já estava falando merda anticomunista nos anos 80. O povo está cansado de politiqueiros, de demagogos, que falam contra um setor produtivo como é o setor rural. Mas, no entanto, aplica toda a sua verba no Uruguai. Mas, no entanto, tem sua grande propriedade rural no Uruguai. E nós brasileiros não aplicamos aqui. Geramos riquezas neste país. E nós também, graças a Deus, essas mãos foram adestradas em Paris. Foram adestradas em Paris, senhor Brizola, para poder operar aqui e fazer o social, como eu operei durante 14 anos e opero até os dias de hoje. O livro Orville já circulava nessa época, cumprindo o mesmo papel que o Brasil Paralelo cumpre hoje. A anistia de 79 abriu caminho para que, décadas depois, surgisse o bolsonarismo como herdeiro da impunidade militar. Um dos terrenos em que a herança militar se mostra mais evidente é a segurança pública. A ditadura de 64 estruturou as polícias militares como forças auxiliares do exército, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pelo enfrentamento ao inimigo interno. O Decreto-Lei número 667 de 1969 cristalizou essa lógica e a Constituição de 88 a manteve. Essa configuração produziu uma cultura policial marcada pela repressão violenta, pelo extermínio e pela naturalização da morte de jovens pobres e negros nas periferias. Episódios como Carandiru, Candelária e Vigário Geral não foram desvios, mas continuidade da lógica de guerra interna inaugurada na ditadura. Tudo isso tem suas raízes na anistia. Hoje, o avanço das milícias, muitas vezes compostas por ex-policiais, mostra como a linha que separa Estado e a criminalidade se tornou cada vez mais tênue e difusa. A redemocratização trouxe conquistas como a Constituição de 88 e, décadas depois, a Comissão Nacional da Verdade, instituída por quem? Por Dilma Rousseff. A comissão investigou crimes entre 1946 e 1988 e abalou os militares que reagiram com hostilidade. Não ignorem esse fato. Muito do que vivemos hoje foi uma reação aos resultados da Comissão Nacional da Verdade. Bolsonaro se fez entre os milicos que o desprezavam nos ataques que ele elaborou contra a Comissão Nacional da Verdade. Em 2016, o patético deputadinho Jair foi recebido de portas abertas numa formatura da AMAN com seus 2 filhotes mais retardados. Nunca os milicos abriram uma cerimônia dessa para um mero deputado. Estamos vivendo o pesadelo que nós mesmos plantamos. Enquanto países vizinhos como a Argentina e o Chile julgaram torturadores, o Brasil permaneceu refém da interpretação de anistia recíproca. O resultado foi um esquecimento coletivo que corroeu nossa democracia. Exemplo disso é a trajetória do general Augusto Heleno, que representa a continuidade da linha dura do exército. Em 77, Heleno foi ajudante de ordens de Silvio Frota, o ministro que tentou articular um golpe contra Geisel para barrar a abertura. Décadas depois, tornou-se figura central no governo Bolsonaro, inclusive participando de conspirações golpistas.
A ponte entre Frota e Bolsonaro mostra como o fio autoritário nunca foi rompido. Eu sei, o bolsonarismo não vai morrer. Talvez até se radicalize ainda mais com os tios Franças espalhados pelo país. Sim, alguns estão caladinhos em nossas famílias, no nosso trabalho e no futebol. Mas eles ainda estão entre nós, só esperando a hora certa para falar alguma merda reacionária ou pregar algum tipo de genocídio como solução para o Brasil. Isso porque o bolsonarismo é produto dessa história mal resolvida, herdeiro direto da ditadura e da impunidade da anistia. Jair Bolsonaro construiu sua carreira exaltando torturadores como o brilhante Ustra e defendendo a ditadura como regime legítimo. Em 2023 e 2024, após a derrota eleitoral e a tentativa de golpe do 8 de janeiro, Bolsonaro e seus aliados voltaram a recorrer ao velho expediente, pediram uma nova anistia, agora para os envolvidos nos ataques. O discurso de pacificação ecoava de 1979, transformar golpistas em meros exaltados, em nome da reconciliação nacional. Mas como produto dessa sequência secular de passadas de pano, talvez seja agora o momento de romper esse toque nacional em aliviar para os milicos. Até mesmo eles têm essa percepção. O momento é tão único em nossa história que os milicos chegaram ao ponto de oferecer o Brasil em uma bandeja para o Trump. O desespero é grande. Apesar disso tudo, acordei com a seguinte notícia: Centrão negocia a anistia para Bolsonaro com manutenção da sua inelegibilidade. Caralho, a gente não aprende nunca, mesmo. Puta que pariu. Ano que vem, com essa galera anistiada e Trump no poder, imaginem como será a eleição. E pensem bem, se Débora do Batom tivesse conseguido o que queria, onde você estaria neste momento? Se Dona Fátima Cagona tivesse saído vitoriosa junto com os kids pretos, quem estaria vigiando o seu WhatsApp agora? É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos apoio, seja membro, Pix e conta jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossas camisetas no site do Cabriton e o nosso curso, Miceli, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que a anistia é a melhor saída, só temos uma coisa para te dizer: não passarão e vão tomar no c***.